Boa noite, a paz seja por todos. É uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez louvando o nosso Deus, cultuando o nosso Deus nesse culto de sábado. E eu convido os irmãos a louvarem conosco e a abrir suas Bíblias em 1 Pedro 2:9. Tô vendo os rostinhos que estão entrando aqui, que saudade de todo mundo. Em breve a gente vai estar na nossa igreja de novo, louvando junto ao Senhor. Amém? Boa noite, Patrícia. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Escolhi este versículo porque o Senhor ministrou recentemente muito no meu coração, depois da pregação da nossa irmã Lidiane, sobre o olhar de Deus. E foi uma pregação que falou muito comigo. E quando ela acabou a live, eu fui pro meu quarto orar, eu e meu esposo, na verdade, e a gente começou a ouvir o louvor que chama Diz. Eu acho que da Ana Nóbrega. Porque eu comecei a meditar sobre o olhar do Senhor e eu me preocupei sobre o que o Senhor vê em nós quando Ele nos olha. Eu fiquei pensando, Senhor, quando o Senhor olha para mim, o que o Senhor encontra? Quem que o Senhor encontra? E aí eu comecei a refletir o que eu encontro quando eu me olho, o que as pessoas encontram em mim quando me olham. E aí, refletindo se o Senhor encontrava em nós hipocrisia, mentira, falsidade, se encontrava em nós um coração puro, quebrantado. Fui refletindo nessa mensagem, nesse louvor, e eu comecei a me lembrar que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. O Senhor tem pensamentos de prosperidade ao nosso respeito. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e nos chama de filho de Deus, de geração santa, de povo escolhido, de sacerdócio real. É isso que o Senhor diz quando Ele nos vê, porque Ele nos olha com olhar de misericórdia. E quando Ele vê as nossas vidas com amor e misericórdia, é isso que Ele encontra, é isso que Ele faz. Faz um povo liberto e os torna povo de Deus, nos liberta do pecado e nos torna filhos de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele veio como pedra que vive, que foi rejeitado. A palavra fala nesse mesmo capítulo que Ele foi rejeitado, sim, pelos homens, mas por Deus Ele é eleito e precioso. E às vezes a gente fica preocupado tanto com o que as pessoas falam de nós, com o que as pessoas pensam de nós. Somos rejeitados, assim como Jesus foi rejeitado, nós somos rejeitados pelos outros. E esquecemos que Jesus, mesmo rejeitado, mesmo sendo a pedra angular rejeitada, o Senhor o fez eleito, precioso, e o mesmo Ele faz conosco. E mais uma vez eu quero repetir esse versículo. As palavras de Deus para nós hoje é que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que você pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você, se importam, dizem de você, pensam de você. As palavras das pessoas às vezes dói, às vezes nos magoam, às vezes é a palavra
maldita de um pai, de um irmão, de um marido, que coloca a gente para baixo, de um amigo, de um patrão. Mas essas palavras perto do que o Senhor pensa a nosso respeito, do que o Senhor diz sobre nós, são palavras que não têm valor. Se importe agora com o que o Senhor pensa de você. Amém? Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em
a mais ninguém. Te dei minhas fraquezas, minhas vitórias te darei também. Ai Deus, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu rendo a ti, ó Deus, o meu tudo, ó Deus, que não é muito, mas tudo que eu tenho, ó Deus, eu rendo a ti. Porque cada choro eu entreguei a ti, cada dor eu entreguei a ti, ó Deus. Cada tristeza eu rendi aos teus pés, cada momento de sofrimento eu rendi a ti, ó Deus. Mas eu quero render também os meus momentos felizes. Eu quero render a ti também a minha alegria. Eu quero render a ti, ó Deus, o meu amor. Eu quero render a ti, ó Deus, as minhas vitórias. Quero render a ti, ó Deus, as minhas conquistas. Eu quero render a ti, ó Deus, meus momentos de paz. Eu quero render a ti o meu tempo, ó Deus. Cada momento, cada respirar, cada canção, cada olhar, cada levantar, cada deitar, ó Deus, queremos render a ti. Tudo a ti, ó Deus, nós rendemos. Como forma, ó Deus, de agradecimento às tuas palavras de amor. Como agradecimento, ó Deus, às tuas palavras de paz. Como agradecimento, ó Deus, a cada vez que o Senhor nos levantou e nos forjou em ti. Obrigada, Senhor, por nos fazer a menina dos olhos de Deus. Obrigada, ó Deus, por dizer que nós somos a tua imagem e semelhança. Obrigada, Deus, por nos dizer, nos lembrar, ó Deus, que nós somos filhos do Senhor, que somos filho teu, que somos, ó Deus, a geração escolhida, a geração eleita, o povo que o Senhor chamou e justificou e santificou. Obrigada, Deus, por nos libertar do pecado e nos fazer teu, ó Deus. Obrigada por nos lembrar que o Senhor se importa conosco, mesmo quando a gente pensa que não somos importantes para ninguém. O Senhor, ó Deus, mostra que em ti nós temos valor, que para ti nós temos valor, que para ti nós somos especial. O Senhor nos mostra o quanto o Senhor nos ama, ó Deus. E agora tudo que nós pudermos e tivermos, nós queremos render a ti, Senhor. Fracassos e as vitórias te darei também. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, é a mais ninguém. Pois te eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Senhor, eu te apresento, ó Deus, essas vidas que estão conosco e que vão
ouvir essa live depois, futuramente, ó Deus. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro a estes corações, ó Deus, que muitas vezes estão tão machucados, tão, ó Deus, doloridos, de tanto ouvir palavras ruins, todo dia uma palavra ruim, todo dia uma palavra que afeta a nossa autoestima, ó Deus. Encontre esses corações que estão machucados e sara em nome de Jesus. E vem com seu bálsamo de cura, ó Deus, e restaura a alegria de um coração que é amado pelo Senhor. Restaura a alegria, ó Deus, restaura a estima, restaura os psicológicos, ó Deus, o emocional, o espírito, a alma abatida. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Restaura aquele, ó Deus, que se deixou abater, que se convenceu das verdades que não são verdades, que o mundo dizem, que os outros dizem, ó Deus. Restaura aqueles que taparam seus ouvidos para a voz do Senhor, porque só conseguem ouvir a voz do mundo. Restaura estes ouvidos. Restaura, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles possam ouvir o que o Senhor diz a nosso respeito. Para que eles possam ouvir, ó Deus, o teu falar, o teu ministrar, as tuas palavras de amor. Para que eles possam viver, ó Deus, o teu cuidado de cada dia, ó Deus, quando o Senhor vai conversar conosco no jardim e nos dizer palavras bonitas, palavras que curam a alma, palavras que curam o corpo, palavras que trazem paz, palavras que restauram o nosso espírito, ó Deus. Que todos tenham esse privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo. Voz linda, voz maravilhosa, melhor voz que nós podemos ouvir no nosso dia a dia é a voz do Espírito Santo. Que possam todos contemplar essa doce, maravilhosa voz, esse doce, maravilhoso som do teu falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, continue ministrando em nossos corações, através da tua palavra, através da vida do pastor Pedro Paulo, que mais uma vez ele seja ministrado pelo Senhor e venha trazer a ministração do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você se lembre sempre das palavras maravilhosas que Deus tem a seu respeito, e que você se lembre que nós não somos templo do Altíssimo só no nome, que é uma verdade bíblica. O Senhor nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Que você receba isso na sua vida, que você não é qualquer pessoa, que você é alguém muito especial. Se não fosse, ele não te chamaria de templo dele, templo do Espírito Santo, amém? Obrigada por mais essa oportunidade. Vamos receber o nosso pastor. Em nome de Jesus, glorificando a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Que o Senhor possa ter te abençoado através dos louvores, e que hoje, mais uma vez, você possa dar oportunidade para Ele ministrar e para Ele falar no mais profundo do seu coração, amém? Feche os teus olhos rapidamente, vamos pedir que a glória deles continue nessas ministrações e que Ele possa conduzir as nossas vidas para onde que Ele quer. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, assim como foi ministrado, nós cremos nas Tuas palavras para as nossas vidas e cremos que o Senhor seja sempre o melhor para nós, ó Pai. É por isso que eu te peço, ó Pai, vem com Tuas palavras
tuas palavras para nos trazer para o centro, tua palavra para nos trazer para a realidade do teu reino, da realidade da tua verdade, ó Pai, para a tua luz, ó Pai, porque a tua palavra é aquela que nos conduz no caminho certo, porque o Senhor é o caminho, e a tua palavra nos leva até a ti, ó Pai, até o caminho, a salvação, ó Pai. Então por isso que eu te peço, ó Pai, ser conosco, abençoe, ó Pai, esse servo que humildemente, ó Pai, se coloca à disposição do Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar, não por mim, mas porque o Senhor tem um compromisso pela tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós e ministre mais profundo dos nossos corações. É o pedido que eu te faço. Desde já te agradeço para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém, querido? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 18. Gênesis 37, 18. Gênesis capítulo 37, versículo 18, vai dizer assim: eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem um sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar o sonho dele. Quando Rúben ouviu, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-los, mas não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo, irmão, e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que estavam vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade e ia até para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-los aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Só até aí, em nome de Jesus. Nós temos uma passagem conhecida, e essa passagem ela está envolta, esse contexto está envolto de um tema que é o sonho de José. Tudo começa através de um sonho que Deus dá a um jovem. E nós sabemos que todo sonho que Deus dá é um sonho que marca nossas vidas. Ninguém que tenha certeza que tem um sonho que é de Deus é um sonho qualquer, é um sonho que marca, é um sonho que nos empolga, é um sonho que tira o nosso sono, é um sonho que a gente quer contar para as pessoas, porque o que Deus promete, o sonho que Deus promete para nossas vidas são coisas grandes. E não foi diferente com José. Quando Deus deu um sonho para José, não foi algo grande que ele queria compartilhar com todos, a sua empolgação de jovem, a sua empolgação de saber que tinha um sonho e contar na reunião de família, no almoço de família. E ele falando tudo aquilo todo o sonho que ele teve, que o Senhor ministrou para ele. Mas só que você tem que entender que desde aquela época até os dias atuais vão ser sempre algumas pessoas que não vão entender e não vão compreender os sonhos que você tem. Às vezes vão ser sonhos que para alguns serão insignificantes ou muito longe da realidade. Agora José, ele é
bem tratado, ele é amado pelo seu pai como filho mais novo. Porém, ele tem mais 10 irmãos, compartilhando com ele o lugar na família, compartilhando com ele tudo em relação à família. Então nós vemos que quando José ele tem esse sonho, e na sua empolgação ele começa a falar para o seu pai, para sua mãe e para os seus irmãos que ele governaria sobre eles, com certeza eles não poderiam imaginar, eles não tinham consciência. Agora, os pais, embora viram os sonhos, mas deixou para lá, mas os irmãos guardaram isso no coração, e foi algo a mais que fez os irmãos ter mais ciúmes dele. E aí nós vemos na passagem que nós lemos, aonde que José ele foi mandado pelo seu pai para ver como é que estavam os seus irmãos, como é que estava o trabalho deles. E quando os irmãos vê José vindo de longe, eles já começam a arquitetar na mente deles um plano para matar José. Sabe o que é interessante na palavra do Senhor? Que ela não esconde o que é o ser humano. Ela não esconde as fraquezas, a sombra, muitas vezes a podridão do que é o ser humano. Ele deixa bem claro o que o ser humano é capaz de fazer. Embora os irmãos tenham inveja, aquela questão toda, agora mostra aqui não apenas um, nem apenas 2 irmãos, não apenas 3 irmãos, mas 10 irmãos entrando num consenso de matar o seu próprio irmão. 10 homens. E aqui nós podemos tirar apenas Rubem, que queria salvar José, mas nós vemos vários homens reunindo para falar assim: vamos matar o sonhador, vamos matar esse que diz que vai ser maior que nós. A palavra nos mostra desde antigamente, e muitas pessoas se assustam, mas quando Adão pecou e o pecado veio sobre os seres humanos, a Bíblia vai mostrando a decadência do homem. E como o homem ele se torna cada vez pior quando está longe de Deus. E aí nós vemos irmãos armando planos contra os próprios irmãos. Não é algo que foi simplesmente um instinto, não é algo que foi um acidente, é algo que eles arquitetaram antes e eles concordaram um com os outros. Eles concordaram em matar o seu próprio irmão por causa de inveja, por causa de ciúmes, por causa de um sonho, por causa de alguém que eles se achavam melhor que eles. E quando eles chegam perto, que ele chega aberto, ele pega ele, joga numa vala. E aí nós vemos que Rubem, ele tenta salvar, mas Judá, ele fala assim: o que a gente vai ganhar se a gente simplesmente matar eles? O que nós vamos ganhar se a gente simplesmente matar? Nada. Vamos fazer o seguinte: vamos vender ele. Mais uma vez a Bíblia mostra como o ser humano ele pode ser frio. Como o ser humano ele pode ser tão vazio de Deus ao ponto de fazer um plano para matar o irmão e pensar algo como se o irmão fosse uma propriedade. Ela falou assim: eu não vou matar você porque eu tive pena. Eu não vou matar você porque eu quero ganhar alguma coisa. E eu só não mato você, José. Nós não vamos matar você porque eu tive ideia agora, Judá teve ideia. Eu não vou matar você porque eu posso ganhar alguma coisa com isso. Então vai passando uma caravana que ia para o Egito e ele falou assim: olha, que tal a gente vender, pelo menos a gente ganha alguma coisa. E aí nós vemos a frieza de pegar José, de vender para os ismaelitas, manchar a túnica dele com sangue e falar com o pai, que o amava tanto, para falar com o pai que o desejava, que o amava tanto, que ele foi atacado por um animal selvagem. Existem 3 níveis de frieza. A frieza para armar, a frieza para arquitetar um outro plano no meio do plano que já era ruim, e ainda depois para concluir o plano, mentindo para o seu pai, para o patriarca, aquele que deveria ser respeitado, mentindo sobre o filho que foi vendido e falando que foi morto. Às vezes nós ficamos
é tão triste com a natureza do ser humano caído. Mas não é de hoje que Deus está mostrando que o ser humano, ele é errado, ele é frio. E sem Deus a gente vira esse ser humano que não tem a empatia, que não tem o amor. E a gente fala assim, eu nunca faria isso, mas você não faz porque você conheceu Jesus. Mas tem pessoas tão frias e fazendo coisas por mesquinharia, por inveja, por ciúmes. Existem pessoas que até mesmo na casa de Deus fazem coisas pensadas por ciúmes e por inveja. Agora imagine você sem Deus. Imagine você agora nunca conhecendo o Senhor. O que nós somos capazes? Tem pessoas que podem matar por herança, tem pessoas que fazem tantas coisas por vaidade, por mesquinharia. E agora esses homens mostraram como eles estavam vazios de Deus. Esses homens que se levantaria a tribos, a nação de Israel. Nesses homens que sairiam aqueles que seriam a nação escolhida, aquele que... Agora, olha como é que eles mostram, como eles estavam vazios. E aí nós vemos que José é vendido. E nesse processo de vendido, o coração dele, cada dia mais, ele vai sofrendo angústia, sofrimento. Porque ele é levado como escravo, ele é tratado como escravo. Ele que era tratado como rei pelo seu pai, agora ele é tratado como escravo por estranhos. Por um povo totalmente diferente, estrangeiro. E aí não parava por aí, por onde que ele passava, ele foi injustiçado, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. Mas José era um escolhido de Deus. José era um separado de Deus. E nós vemos que José, embora ele passou por isso tudo, ele não deixou que isso tudo mudasse quem ele era. Ele não deixou que tudo isso mudasse a sua personalidade. Ele continuou com espírito de excelência, ele continuou fazendo o melhor para o Senhor, ele continuou com a sua cabeça erguida, ele continuou acreditando e tendo a esperança de dias melhores. É por isso que nós vemos que depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tanta injustiça, e tem momentos que nós sentimos assim, às vezes assim, nós fazemos tudo certo. Nós fugimos do pecado, nós fazemos as coisas tudo, quando ninguém está vendo, a gente está fazendo tudo certo, a gente está lembrando das pessoas, e a gente parece que é injustiçado, esquecido, e a gente pergunta, por que eu estou fazendo isso tudo? Porque as coisas só acontecem de ruim para minha vida. Mas sabe de uma coisa, eu quero dar uma palavra de esperança. Assim como aconteceu na vida de José, vai acontecer sobre a sua vida, porque Deus, ele olha e ele abençoa aqueles que são humilhados, e Deus está olhando as suas necessidades, Deus está olhando a sua injustiça, aquilo que estão fazendo contigo, e a sua justiça não será para os homens, a justiça será de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Se José parasse para questionar e só falar, por que isso está acontecendo comigo, mas ele continuou crendo, por causa disso ele foi levado como governador do Egito. Através da interpretação de sonhos, ele começou a interpretar os sonhos do rei. Então ele teve todo esse processo, mas ele chegou a governador. O sonho que Deus deu para ele se cumpriu. Porque é assim que Deus faz, irmão. Se Deus tem um sonho para a sua vida, como foi falado no sábado passado, se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Ele prometeu algo, se Ele tem algum sonho, faz se cumprir. Pode ser pelo caminho mais difícil, mas faz se cumprir. Às vezes pode ser que chegou um momento na vida de José e falou assim, agora não vai se cumprir. Mas aí, Deus sempre cumpre, porque Ele, quando promete, Ele cumpre. E aqui havia um sonho. Esse sonho parecia que estava levando para um outro lado. Mas José, ele chegou a governador. De um escravo, de alguém humilhado, ele foi levado a governador. Às vezes nós ficamos assim, eu não posso, eu tô lá no chão, não tem como, eu não vejo mais solução. Irmão, você tem que entender que da prisão, José foi levado para governador. Porque às vezes a gente acha no lado humano que precisa vir uma escada. Eu preciso agora sair daqui, eu vou entrar aqui. Mas se Deus quiser, Ele pode tirar da escravidão, te levar ao governo. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus é assim que Ele faz. E Ele fez assim com José. Eu tenho um sonho para a sua vida. Então da prisão, da escuridão, eu te levo no governo para você ser exaltado pelas pessoas. E ele foi governador, foi
feito como governador. E aí nós vemos a promessa, o sonho sendo realizado sobre a vida de José. Mas agora tem um porém. José, ele é governador do Egito. Alguém sábio, alguém que tem a sabedoria de Deus, alguém que tem um espírito de excelência, aquele que interpreta sonhos, aquele que tem estratégia. Ele tem um governo, agora ele é alguém importante, mas existe alguma parte na vida dele que precisa ser tratada. Porque não adianta você governar o Egito, José, se você ainda não governa algumas partes da sua vida. Não adianta você governar o Egito, que na sua alma ainda existem algumas coisas que precisam ser tratadas. Não adianta, José, você governar e você ser líder de uma nação se você não ser líder de si mesmo. E aí começa um processo que Deus fez na vida de José e ele precisa fazer na minha e na sua vida para que nós possamos realmente conseguir a promessa e fazer e viver a promessa na plenitude. E viver o governo e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas na plenitude. Porque a gente quer governar, mas às vezes tem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser tratadas. E aí Deus fala assim, olha, você chegou a governador, alguém importante, mas agora eu vou tratar contigo no seu interior. O sonho eu realizei, mas agora eu quero tratar contigo a sua alma, o seu coração. E aí o que ele faz? Em Canaã começa uma fome. E aí Jacó chega para os irmãos e fala assim, olha, os seus filhos, fala, olha, fica de braço cruzado e não, vai lá para o Egito buscar comida. E aí quem está lá? José. E quando José está lá alimentando o povo, dando ração, dando a cesta básica para o povo, quem está na fila da cesta básica? 10 homens. E quando José olha para aqueles 10 homens, eu fico pensando no susto. Porque ele, por mais tempos que passaram, ele ainda tem a noção clara de quem são os seus irmãos. Agora, José, ele está no governo. José, ele está com sua autoridade. José, ele foi exaltado por Deus. Ele está sendo exaltado pelos homens ali. Mas aí Deus, ele surpreende José ao ponto de chegar os 10 homens e se prostrarem diante dele pedindo ajuda. Agora pense comigo, se fosse comigo contigo. Se alguém nos humilhou, se alguém nos maltratou, se alguém fez algo de ruim conosco nas vidas, e de repente Deus coloca nas nossas mãos de mão beijada, assim, ó. Coloca na nossa frente de mão beijada para fazer assim, olha, faça o que você quiser, porque você tem poder e autoridade para fazer o que quiser com esses homens aí. Os mesmos que colocaram você num buraco, o mesmo que colocaram você e humilharam você e venderam você sem consideração nenhuma e sem amor nenhuma. Agora você tem autoridade para fazer com eles o mesmo que fizeram contigo. O que eu faria? O que você faria? O que nós faríamos? Porque é nesse momento que nós vemos como nós seres humanos nós somos vingativos. Como nós seres humanos, o nosso coração, ele fala que Deus é a nossa justiça, mas a gente quer ver a nossa justiça humana. A gente quer ver realmente a justiça aqui, nós fazemos justiça. E aí agora, os irmãos dele estão ali na frente dele. E aí a Bíblia mais uma vez me mostra que não existe super-heróis. Que não existe ninguém perfeito. O único perfeito que pisou aqui nessa terra foi Jesus de Nazaré. E aí José, por mais fantástico que foi, mais lindo que foi ali, um homem de Deus, quando eles vê que os seus irmãos, a sua emoção e a sua atitude não foi, nossa, meus irmãos, quanto tempo, vem aqui me abraçar. Vem aqui porque quanta saudade que eu tenho com vocês. Muito pelo contrário. Ele olhou os irmãos dele e falou, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espionar a terra. Ah, não, vocês não. Aí os irmãos, não, a gente é honesto, a gente é uma família honesta, nós não somos espiões. Não, que isso, aquilo, mas aí Deus fala, o José fala assim, vocês são espiões. E aí eles estão falando, não, que a gente tem um pai, a gente tem toda a questão de irmão, e que tem um irmão mais novo, aquela questão toda. Aí José fala assim, olha, se vocês não são espiões, vocês vão trazer para mim, então, o irmão mais novo de vocês. Mas aí, antes disso, José, ele prende os irmãos dele por 3 dias. Por 3 dias.
E aí começa nesse processo, onde que os irmãos de José aparecem para ele, começa um processo de Deus com José, que é marcado por 3 choros, por 3 lamentos, por 3 derramar, por 3 choros. E esse primeiro choro é depois que José prende os irmãos, e José falava com os irmãos por intérprete. Então, chegou um certo momento que lá em Gênesis, abre na sua Bíblia, 42, 21. José lhe prende os irmãos dele por 3 dias. E aí José vai aparecer para eles e eles vão dizer uns aos outros. Lá no versículo 21 vai dizer assim, eles disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição, quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, nós não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem diz assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso, agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que eles diziam, pois eles tinham estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Ali nós vemos que José, ele prende os irmãos dele, e de repente os próprios irmãos estão conversando uns com os outros, falando assim: a gente merece passar por isso, porque a gente foi tão insensível. Enquanto ele pedia, enquanto ele clamava por pena, enquanto ele chorava pedindo para ter misericórdia, a gente não teve. E agora a gente está sofrendo por tudo aquilo que a gente fez. Agora nós estamos sofrendo por tudo que a gente fez de ruim com José. Isso é o preço de nós, pela nossa maldade, por tudo aquilo que nós fez errado. E quando José ele está escutando aquilo tudo e os irmãos achando que ele não está escutando, é muito forte para José. Porque existem algumas coisas nas nossas vidas que a gente guarda e a gente não quer tocar. Mas quando esses homens eles começam a falar e relembrar essa história, passa um filme na cabeça de José e a emoção começa a sair. E aí a angústia começa a vir, porque é algo que machucou tanto José, que a relembrar aquele momento foi tão forte que ele teve que se afastar e começou a chorar. É Deus ministrando: José, você precisa. E aqui Deus mostrou, os irmãos dele mostrando como eles foram frios, como eles foram insensíveis, como eles foram maus em relação a José. Agora imagine José relembrando todo esse momento que ele fez tanta força para esquecer. Agora imagine José relembrando esse momento que ele nunca queria lembrar novamente, porque é um momento que mancha, é um momento que marca, é um momento que destrói um coração. Agora de repente esses homens eles voltam e falam: a gente merece porque a gente não teve pena dele. Ele clamava por misericórdia e a gente foi ruim com ele. Ele chorava e pedia para ter pena dele e a gente não teve pena. Quantas coisas, irmãos, que a gente tranca no mais profundo dos nossos corações porque é a humilhação que nós vivemos, é a judiação que nós vivemos, é o desprezo que nós vivemos. Mas muitas vezes Deus precisa trazer isso à tona para sarar algumas coisas em nossas vidas. E esse foi o primeiro choro. O primeiro choro de José, o choro quando ele viu que os seus irmãos estavam ali, relembrou a história dele. Relembrou como ele sofreu e como ele foi maltratado e humilhado por aqueles que deveriam por aqueles que deveriam amar ele. A relembrança dessa história marcou a vida dele. Mas aí vai dizer que José ele pega Simeão. Ele prende Simeão para ficar como refém ali.
e envia os outros irmãos para casa e fala assim: vocês não voltam aqui sem o irmão mais moço, sem o irmão mais novo, sem o seu outro irmão. Então Simeão ficou preso lá enquanto os outros irmãos voltaram com alimentos. Mas aí quando eles chegam na casa do seu pai e começam a falar, e começam a dizer: olha, o homem ficou perguntando sobre a nossa família, se tinha pai, se não tinha pai, os nossos irmãos, se o pai estava vivo, ficaram perguntando, e ele quer Benjamim lá. Ele quer o irmão mais novo lá, ele fala assim: vocês não voltem aqui sem o seu irmão mais novo. E ele ficou com o Simeão lá. Mas só que o pai dele ficou tão angustiado com a morte de José, que ele pegou Simeão e colocou numa bolha. Vai ser, não vai acontecer mais nada. Porque assim como José, Simeão era filho da mulher amada, Raquel, da mulher que ele desejava, e ele tinha um amor por esse menino. Assim como tinha como José, agora ele tem amor por esse Benjamim, não quer que acontece nada com ele. Aí agora os irmãos estão falando assim: a gente só pode voltar lá se levar Benjamim. Mas aí o pai fica relutante ao ponto de dizer assim: não pode. Mas aí nós vemos que a comida acaba mais uma vez, eles precisam ir. Mas eles continuam falando: pai, a gente só pode ir. A gente só pode ir se nós levarmos Benjamim conosco. E eles fazem promessa para o pai dele, falam assim: não vamos deixar que nada aconteça com Benjamim. E aí eles voltam. E aí José acolhe eles mais uma vez, prepara uma ceia, um jantar para eles. Mas aí existe agora o segundo choro, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 29. José recebe os seus irmãos, aquela conversa, como é que está o seu pai, e aí eles falam: meu pai manda saudações, aquela questão toda, e no versículo 29, José vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim: José olhou em volta, e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e de mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Aqui nós vemos o segundo choro de José. Teve o primeiro baque de ele ver os seus irmãos, a sua história sendo relembrada. Agora ele tem um segundo baque, que ele vê Benjamim, seu irmão, 100%, seu irmão por pai, por mãe. Agora ele olha para ele sente algo inesperado, ele sente uma emoção de ver o seu irmão ali, e ele quer ter, porque existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que nos afastam de viver momentos com pessoas que nós amamos. E aí José, ele vai olhar para Benjamim, ele vai, e pode ser que é o José olhando para Benjamim e fala assim: nossa, você lembra a mim quando eu era mais novo, da sua idade, às vezes até a fisionomia, por eles serem irmãos de pai e mãe, e a emoção de ter um irmão, alguém para compartilhar, alguém que se ele tivesse esse irmão há mais tempo, quem sabe? Se ele tivesse esse irmão lá atrás, e agora ele está vendo o irmão do seu pai, da sua mãe, e ele quer abraçar esse irmão, mas não pode. Ele quer beijar e abraçar de saudade, de amor ali para aquele irmão, mas não pode. E aí ele sai, e ele começa a chorar, porque existem algumas coisas em nossas vidas que a gente não está preparado para lidar, que a gente não está preparado para ver. José queria ver Benjamim, mas quando ele viu, ele falou assim: é muito forte. É muito forte, ele lembra muito, ele é meu irmão.
um irmão que eu não conheci, um irmão que eu não tive intimidade, meu irmão que eu não pude pegar no colo, que eu não pude cuidar, porque eu não pude dar experiências, que eu não pude dar conselhos, o irmão que eu fui privado. E aí José vê Benjamim e as suas lágrimas descem. Ele se afasta para chorar, ao ponto de que ele sentiu tanta emoção em ver o seu irmão. E aí nós vemos que começam a andar, aquela questão toda. E aí José, ele vai... Deus está tocando José. Deus, ele está moldando José. Deus, ele está falando com José através dessa história, através de tudo dos seus irmãos. Deus está ministrando a vida de José. Mas aí agora José, ele vai armar um plano para ter Benjamim só com ele. Ele vai armar um plano para que Benjamim possa ficar com ele ali. Porque enquanto os irmãos estão querendo ir embora, José coloca um copo de José nas coisas de Benjamim. E lá na frente, quando eles já estavam, chegou um servo, um administrador, e viu que o copo estava na mochila, que estava nas coisas de Benjamim. E aí José começa a falar o seguinte: olha, ele vai ter que ficar preso. Vocês podem ir, mas ele vai ter que ficar preso aqui. Ele vai ter que ficar aqui comigo. Mas aí os irmãos dele começam a se levantar para falar assim: não, a gente não volta sem Benjamim. Nós não voltamos sem ele. Os irmãos se levantam em favor de Benjamim, porque José, como governador, ele queria prender Benjamim, estar com ele e mandar os irmãos embora. Mas os irmãos falam: não, a gente não pode fazer isso com o nosso pai. E o mais interessante é que, além dos irmãos se levantarem para proteger Benjamim, se levanta Judá para falar assim: olha, me coloque no lugar dele. Me prenda no lugar dele, mas eu não posso deixar que você leve Benjamim, porque isso seria muita tristeza para o meu pai, porque isso seria muita tristeza para nossa família. Me leva no lugar dele, me leva, eu me coloco no lugar dele. E aqui nós vemos, imagine você nessa história, você é maltratado pelos seus irmãos, você é humilhado pelos seus irmãos, você é vendido pelos seus irmãos. Agora, depois de vários anos, você vê os seus irmãos lutando por alguém que não lutou por você lá atrás. Alguém que não lutou por você há tempos atrás, agora está lutando. E aí, no coração de José, eles poderiam pensar o seguinte: mas agora vocês protegem ele, e na minha vez, e no meu momento, e na minha história, e no meu momento de viver, no meu momento de ser protegido, ninguém me protegeu. Agora Benjamim, ele é protegido por todos e por Judá. Relembrando que Judá teve a ideia de vender José lá para os ismaelitas. A ideia de vender ele foi de Judá. Aí agora José está vendo os irmãos protegerem ao ponto de lutarem e de se levantarem contra o governador do Egito. Você tem que entender que não estavam se levantando contra José, não. Eles estavam se levantando contra o governador do Egito. Eles tiveram coragem de se levantar contra o governador do Egito. E Judá teve coragem de se levantar como governador do Egito para mostrar e para lutar em favor de Benjamim. E aí, talvez poderiam passar no coração de José: agora? Na minha vez ninguém fez isso, na minha vez ninguém lutou por mim, na minha vez ninguém fez nada, agora simplesmente vocês vão lutar, todo mundo vai se levantar. E quantas pessoas elas vivem isso? E quantas pessoas você conhece que tem isso no coração? No momento que deveriam ser protegidos, deveriam ser amados, no momento que deveriam ser acolhidos.
E aí passou o tempo, você vê essa mesma pessoa que não teve esse amor, que não teve esse acolhimento, que não teve nada disso, você vê ela fazendo isso com outra pessoa. Você vê ela fazendo isso em uma outra história. E aí você pergunta agora. E no meu momento, na minha história, enquanto eu precisava de socorro, enquanto eu precisava ser acolhido por alguém, ninguém me acolheu. Mas que nós devemos entender que ao mesmo tempo que a Bíblia mostra como o ser humano é ruim, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que o ser humano, ele pode cair tanto, ele mostra também que o ser humano, ele tem recuperação. Ele mostra também que o ser humano, ele pode mudar. E agora aqui Judá, ele está mostrando, eu não sou mais o mesmo. E existem pessoas querendo cobrar de pai e de mãe, sendo que eles não são mais o mesmo. Eles estão querendo cobrar lá atrás, sendo que não é mais o mesmo. Ah, porque você está amando agora, porque eu não sou mais o mesmo. Judá, porque você está amando agora, porque você está se levantando agora, porque você está fazendo isso agora, Judá. É porque eu não sou mais o mesmo, José. É porque eu não sou mais a mesma pessoa. E como Deus, ele mostra que alguém tão frio ao ponto de ofender o próprio irmão, agora ele tem coragem de proteger a mesma história. Ele não era irmão legítimo 100%. Era um José, outro José. Benjamim representava o outro José. E quando José poderia olhar aquilo ali e falar, gente, tá errado. E quantas pessoas, eles olham assim. Porque meu pai não me amou lá atrás, porque não era ele. É outra pessoa. Quando existem pessoas que não conseguem entender isso. Nós falamos que o evangelho, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele faz tudo novo. E isso é verdade. Ele pega uma mãe que não amava e faz amar. Ele pega um pai que não cuidava e faz cuidar. Ele pega um filho que não respeitava e começa a respeitar. Mas muitas vezes nós queremos cobrar a pessoa de hoje, sendo que ela não é a mesma do passado. Ela não é a mesma. Ela não é a mesma. Então, irmãos, você precisa entender isso para você viver. Para você viver. Porque quando Judá se levanta, Judá, ele precisava passar pela transformação, porque através dele viria o Messias, o Salvador, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Ele precisava passar por essa transformação. E ele passou por uma transformação, porque Judá não prestava, mas agora ele tem palavra, agora está falando, pai, eu não vou deixar nada acontecer com Benjamim. E quando chega a hora de ele se mostrar com coragem, ele se levanta para falar, ninguém vai, se ele não for, ninguém vai, eu não vou. Me coloca no lugar dele, me substitui no lugar dele. Eu fico pensando, José vendo como irmão, mas todos vendo como governador. Ele fala assim, eles tiveram coragem de se levantar contra o governador para proteger o seu próprio irmão. E aí José, ele não teve pensamento que muitas pessoas têm, fala, na minha vez ninguém fez. Muito pelo contrário, ele fala assim, eles não são mais os mesmos. E aí vai dar o terceiro choro, que é o choro da libertação, que é o choro da angústia que quando sai, é o choro que estava travado há muito tempo na vida de José, ao ponto que agora ele começa a pegar toda essa angústia, pegar toda... estava preso nele e chora. Porque lá no versículo 40, no capítulo 45, no versículo 1, depois de Judá tá falando, não vou voltar a ser meu irmão, me coloca no lugar dele, aquela questão toda. No capítulo 45, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim, José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Ali, José vendo tudo aquilo, ele não se aguentou mais.
Ele pegou toda aquela angústia, todo aquele ressentimento, tudo aquilo que estava travado nele. Ele liberou. Ele soltou. Ele se libertou. E esse é o tema da ministração dessa noite. Liberte-se. Liberte-se. José, ele tinha um plano. Falei assim, gente, eu não creio, irmão, se a palavra do Senhor não nos mostra que José, desde o princípio, tinha a sensação de mostrar quem ele era. Mas as coisas foram acontecendo e José foi vendo, José foi sendo trabalhado ao ponto que agora, nesse momento, ele joga toda a sua angústia para fora, ele grita, ele chora. E o terceiro choro representa a libertação de José. O terceiro choro representa a libertação de tudo aquilo que estava travado, que ele tentava esconder e jogou para fora. Ele falou, sou eu, gente. José. Porque ele viu que aquele não era os seus irmãos de tempos atrás. Não eram os seus irmãos, não eram os mesmos irmãos que jogaram ele naquela vala. E você precisa entender, você precisa se libertar. Porque José, ele poderia achar que era governador, que estava tudo bem, mas quando Deus mostrou os seus irmãos na frente dele, ele trouxe à tona algo que estava escondido. Algo que estava escondido tão profundo que quando ele foi tratado nos 3 choros, nos 3 lamentos, ao ponto de Deus tocar na alma de José. E esse terceiro choro foi o estopim, ao ponto de falar assim, me libertei. E ele tira a máscara, ele tira a máscara de governador e ele mostra, sou eu, José, o seu irmão, o irmão de vocês. Mas aí José, ele teve que ser trabalhado nesse tempo todo. Primeiro, Deus mostrou que os irmãos deles não esqueceram daquele dia e se arrependeram, que foi o primeiro choro. Segundo, mostrou que ele poderia viver ainda experiências novas porque ele tinha um irmão. Por mais que ele perdeu tempo, ele ainda poderia viver experiências novas. E por último, Deus mostrou que aqueles irmãos deles não eram mais os mesmos. Que eles eram totalmente diferentes. E você precisa entender isso. Você está guardando as coisas, está passando mal muitas vezes para a sua vida. Como você vai viver os sonhos de Deus, que existem tantas coisas, amarguras em nossos corações, tantas coisas nos travando e tantas coisas impedindo nós vivemos na plenitude de Deus. Agora, José poderia ser governador do Egito e governador da sua própria vida. Porque agora foi tirado dele um peso. Porque quando ele tira a sua máscara, aquilo tudo, aquela pompa toda de governador e mostra que ele é José, ele fala, gente, não fique com medo. Agora eu entendi que Deus teve que me mandar primeiro preparar o caminho para que eu possa realmente cuidar de vocês. Tá entendendo como é que Deus faz, irmãos? Deus, ele é aquele que tira a angústia, que tira o rancor, que tira porque não faz bem, porque isso não está fazendo bem para você. Liberte-se, irmãos, tenha oportunidades, faça como José e liberte-se. Porque às vezes é um processo que Deus faz e às vezes, assim como fez com José, está fazendo caminho com a sua vida. É um processo onde que ele está nos libertando de um rancor, de uma amargura, de algo que nos fez sofrer tanto, de algo que nos trouxe tanta amargura e angústia para nossas vidas. Mas aí José se liberta. José se liberta e ele conta para os seus irmãos quem ele é. Ele tira a maquiagem, ele tira toda aquela peruca, que tinha todas aquelas coisas do egípcio. E ele fala, sou eu. Porque os irmãos não reconheceram ele, mas ele vai tirando tudo. É momento, irmãos, de nós rasgarmos e falar assim, olha, eu não vou deixar que nada mais me impeça de eu viver a plenitude em Deus. Eu não vou deixar nada mais me impedir, nenhuma angústia mais me impedir. José, ele poderia viver angustiado e pegar os seus irmãos, vai ficar todo mundo preso então, menos esse menino Benjamim.
mas ele decidiu viver o novo de Deus. E isso é a diferença. Decida viver o novo de Deus. Ah, não, mas eu fiz tantas coisas lá atrás. Decida viver o presente e o futuro. Porque o passado você não pode fazer mais nada. José ele entendeu isso. José entendeu que o passado ficou no passado. E que agora estava tudo diferente, que ele poderia agora viver o novo. Ele poderia ter irmãos. Ele poderia ter o seu pai de volta. Ele poderia ajudar, e Deus foi mostrando ele como que tudo Deus faz, irmãos, para o nosso bem. Como tudo Deus... José poderia ficar ali tanto tempo e sem voltar para sua terra, sem voltar para o seu pai, mas foi necessário que o passado voltasse para ele que começasse a ver que ele precisava ser curado. E aqui ele chora, ele se joga, que ele se lamenta e chora toda a sua alma diante de seus irmãos. Ao ponto de dizer assim, não se culpem, não fiquem tristes. Eu entendo que Deus, tudo tem um propósito. Aí José mostra como que Deus faz, como Deus é poderoso, como Deus é fiel, irmãos. Como Deus ele é fiel. Para nós chegarmos nessa última resposta que José teve, ao ponto de chegar para os irmãos e falar assim, eu perdoo vocês. E quando você lê a história, você vê que ele chorando, ele abraça Benjamim, ele abraça os irmãos dele, e os irmãos estão todos perplexados ao ver José, achando que ele já tinha morrido, e de repente agora ele está vivo, e não apenas vivo, mas é governador do Egito, e agora ele está abraçando ele. Mas até chegar a esse processo, não foi fácil. Deixa Deus fazer o processo na sua vida e se liberte-se. Existem pessoas que não estão deixando. Existem pessoas que estão tão presas no passado, que as coisas mudaram e ela ainda continua presa. Ela está culpando pessoas que não existem mais. Não porque não morreram, mas porque foram ressuscitadas na água do Espírito, na água de Jesus, quando elas foram transformadas por Cristo. Se José ele ficasse preso no passado, ele continuaria culpando os irmãos, mas ele conseguiu ver nos irmãos pessoas diferentes. Nós fizemos muitas coisas de errados que nós não podemos corrigir, porque ninguém pode voltar no passado. Todos nós fizemos alguma coisa no passado que se nós pudéssemos, poderiam voltar e fazer tudo diferente, mas a gente não pode. É por isso que você precisa entender que a injustiça que você viveu no passado ficou no passado. E pode ser que essa pessoa nem seja mais a mesma. Ela se arrepende. Ela não é mais a mesma e você precisa libertar-se dessa angústia. Você precisa libertar-se desse rancor. Você precisa se libertar disso no coração, porque isso não vai fazer bem. José era governador, mas ele precisava governar a sua própria vida. Ele precisava pegar o controle da sua própria vida. Ele precisava entender que aquela angústia não poderia mais viver. Existem pessoas que querem tantas coisas de Deus, mas se esquecem de falar, Deus, me cura primeiro. Deus, me cura. Existem pessoas que têm tantas e tantas coisas, mas ainda parece que nada é o suficiente, porque na verdade não se liberta. Libera o perdão. Viva o novo. Pode ser que filhos falem assim, olha, quando eu precisava do meu pai, ele não teve comigo, agora ele tem uma outra família, agora é totalmente diferente. E ele cuida dos seus filhos como não cuidava de mim. É porque é uma outra vida, é uma outra filha, uma outra pessoa. Às vezes tem mães que falavam assim, nossa, meu filho não fazia nada quando era comigo, me humilhava, me respondia, e de repente casou, se transformou, aceitou Jesus. E é uma outra pessoa. É porque é uma outra pessoa. Então para de guardar rancor por pessoas que já foram transformadas, não são mais as mesmas. Libera o perdão. Libera a sua alma. Libera o seu coração, porque isso não vai fazer bem para você.
Pessoas que te maldizeram, mas pessoas que nem não são mais as mesmas. José, ele poderia guardar isso no meu coração, mas ninguém fez isso comigo. Ninguém me amou quando eu precisava, ninguém teve pena de mim quando eu precisava. E agora Benjamim, ele recebe o amor, Benjamim, ele recebe todo o cuidado, Benjamim, ele recebe a proteção que eu não recebi. Não, ele conseguiu ver que os irmãos não eram mais os mesmos, que a história não era mais a mesma, que o tempo se passou e tudo se fez novo. Então é tempo de viver um novo também. E é isso que Deus está fazendo para a sua vida. Você não vai conseguir viver um novo enquanto você não liberar o perdão. Enquanto você não entender que para você viver o novo, você precisa deixar o passado no passado. Onde que é o lugar dele? E não trazer o passado, sempre trazer o passado à tona. Às vezes, esposo e esposa. Às vezes um esposo que traía e fazia tantas coisas erradas, de repente transformou, não é mais o mesmo, mas essa esposa não consegue liberar aquelas atitudes. É preciso, para você viver o novo, é preciso liberar o perdão. Para você viver o novo de Deus, é preciso você liberar o passado. Libera. Não é fácil. E eu não venho aqui dizer que é fácil. Você acha que foi fácil para José? Você acha que foi fácil para José ver todo aquele processo? Ele relembrar a história, relembrar que ele tem um irmão, relembrar que os irmãos... Foi fácil, irmãos. Mas ele deixou, ele libertou-se. E como consequência disso, ele pôde viver o novo. Ele pôde ver o seu pai vivo. Ele pôde compartilhar amizade com seus irmãos. Ele pôde ter uma família novamente. Ele pôde ter uma... Israel foi montado, Israel foi através desses hábitos, porque Israel talvez nem existiria se não fosse José trazer todo aquele povo, aquela questão toda. Mas a José, ele teve a intenção, ele olhou para si mesmo e falou assim: eu preciso liberar, eu preciso me liberar, porque eu sou governador do Egito, tenho poder, mas eu julgo umas coisas que me enfraquece. Isso está me enfraquecendo, isso está deixando de eu viver tudo aquilo que o Senhor quer para minha vida. Tudo que o Senhor quer para minha vida. E aí nós vemos que a história é tão linda porque mostra José abraçando os irmãos, trazendo toda a sua família para o Egito, cuidando da sua família, abraçando ali a sua família e entendendo o propósito de Deus de tudo aquilo. E ele consegue liberar o perdão verdadeiramente. Ele consegue liberar o perdão 100%, porque tem pessoas que falam que libera o perdão, mas não libera. Não libera. José liberou o perdão, viveu em comunhão com seus irmãos, e como consequência disso, nós vemos como aquela família foi crescendo e crescendo até se tornar uma nação, até se tornar um povo realmente, os hebreus. Então, a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite: liberte-se. Você tem cobrado ainda tanto de pessoas que nem vivem mais. Você tem cobrado tanto por pessoas que nem existem mais, não porque morreram, mas porque elas passaram por umas águas que elas são totalmente diferentes agora. E você muitas vezes não consegue compreender, e você não consegue aceitar, porque a pessoa tem que ser boa agora e não pode ser boa há 10 anos atrás. Porque a pessoa é sincera agora, não pode ser sincera há 10 anos atrás. Porque a pessoa é carinhosa agora e não pode ser carinhosa há 10 anos atrás. Irmãos, enquanto nós estivermos com esse pensamento, nós não vamos conseguir viver o novo de Deus. Enquanto nós estivermos com esses pensamentos, porque a minha mãe ama tanto e tem tanto carinho com os netos e não teve carinho comigo, que era filho dela. Às vezes é uma pessoa totalmente diferente. E você precisa entender isso para você viver o novo de Deus. O novo de Deus. Enquanto você estiver continuando trazendo essas coisas angústias, essa aflição vai te impedir a você viver o novo de Deus, o melhor de Deus para a sua vida. Então, seja um novo de Deus e liberte-se. Viva o novo de Deus e liberte-se. Deixa Deus libertar você. É um processo doído.
É um processo que dói. É um processo que muitas vezes traz angústia, porque faz nós lembrarmos de coisas que a gente não queria lembrar. Faz nós relembrarmos de algumas histórias que não queremos relembrar. Mas é a oportunidade que Deus está nos dando de, sinceramente, arrancar de dentro da nossa alma. José fez isso. Ele deixou Deus arrancar de dentro da alma dele, ao ponto de ele falar assim: não aguento mais. Sou eu, José. Agora eu entendo o propósito de Deus. Os 3 choros de José. O choro de ver que de relembrar a história, o choro de ver os seus irmãos. E esse último choro de ver que como mudou, como fez tudo novo. E agora é momento de ele se libertar. É doído, irmãos, dói a alma, dói o coração. Mas se você quiser viver, libere-se. Libera a sua alma, libera o seu coração. E essa é a ministração dessa noite. Liberte-se. José, ele poderia fazer tantas coisas com seus irmãos. Mas Deus foi dando oportunidade, ele foi deixando Deus moldar ele. Ao ponto que chegou um momento que ele tirou toda a máscara, que ele tirou toda aquela pompa de governador para mostrar sua sensibilidade, para mostrar como ele estava com a alma tão ferida. Sabe o que você precisa? Tirar sua pompa de governador, sua pompa que eu sou o máximo, para mostrar o quanto que você está ferido. Para mostrar para Deus principalmente, porque Ele quer te curar, Ele quer te libertar disso. O quanto que você está ferido, porque tem pessoas que estão se enganando. Tem pessoas que estão se enganando, colocou uma capa de governador que eu tô bem, que eu sou isso, eu faço e aconteço, mas na verdade você precisa trazer José à tona, porque é nele que ele precisa ser tratado, é José que precisa ser tratado. Porque antes de você se tornar governador, você precisa ser trabalhado como José. E eu e você, irmãos, enquanto nós estivermos trabalhados, não vamos viver a plenitude. Depois daquele momento, José é como se saísse um peso nas costas dele. Reconciliou com sua família, teve todo o poder, mas agora ele tinha a felicidade completa. Porque é isso que Deus faz na minha e na sua vida, irmãos. Ele quer trazer a felicidade por completo para as nossas vidas. E às vezes você tem um emprego bom, você tem dinheiro, você tem uma família, às vezes você tem carro, mas existe uma coisa que você deixou lá no passado e que você não quer tocar, mas que se você tocar, por mais difícil que seja, você vai conseguir viver a felicidade completa, a felicidade por inteiro. Ali nós vemos como a história mostra que o ser humano, assim como foi Judá, ele era um homem tão ruim ao ponto de ter a ideia de te matar e depois, tendo da ideia que já era ruim, ter uma outra ideia de vender para ter lucro para o seu próprio irmão. Agora ele mostra: mudei, não sou mais a mesma pessoa. E como consequência disso, se alguém consegue, José consegue ver a transformação e conseguiu ver que poderia viver um novo de Deus. Viva um novo de Deus. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Eu não sei o que Deus precisa ministrar. Eu não sei aonde que Deus precisa tocar. Eu não sei com quem Deus falou. Eu sei que são pessoas específicas. Mas se é contigo, por mais que doe, eu sei que doa, deixa Ele ministrar, deixa Ele libertar. Liberte-se. Porque às vezes a gente está preso por nossa culpa. Não por Deus, porque Deus quer te libertar. Mas a gente insiste em querer trazer o passado e colocar presilhas, colocar correntes em nós. Porque o passado muitas vezes está acorrentando muitas vidas. A culpa, a angústia, o sofrimento, está algemando muitas vidas. O desprezo está algemando muitas vidas. Porque não consegue liberar o perdão.
mas que em nome de Jesus você possa ser como José. E o mais interessante, o lindo dessa história é que Deus ele vai mostrar que José não era um super-homem, que ele tinha a intenção de se vingar assim. Que não foi de uma hora para outra que José liberou o perdão. Foi um processo que teve que ser mostrado. Um processo onde que Deus mostrou para José quem eram os seus irmãos agora. O que ele estava perdendo. E ele conseguiu viver o novo de Deus. Que você possa ter intenção, que você possa ter a noção do que Deus está querendo para sua vida. Ele quer a felicidade verdadeira para você. Por isso, liberte-se. Liberte-se. Porque Deus ele quer te libertar, mas você precisa deixar ele tocar no passado, onde que dói. Deixar ele tocar na alma, onde que dói. Mas quando ele tocar, ele vai te mostrar o quanto que você perdeu tempo trazendo tanta angústia para sua vida. E que agora você tem que viver e você vai viver o novo. A alegria verdadeira com seus irmãos, com a sua família, a plenitude de Deus. Nós ministramos sábado passado sobre promessa. Hoje foi falado sobre sonho, que é promessa, cumprimento. Mas não adianta a promessa e o cumprimento da promessa, o sonho sendo realizado, se ainda existem tantas coisas que nos prendem no passado e não nos deixam viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que você possa ter entendido a ministração dessa noite. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você seja sincero com você mesmo. Às vezes Deus quer trazer para você o terceiro choro, como foi com José. Às vezes quer trazer para você esse terceiro choro de derramar e liberar o perdão. E tirar toda a máscara. E tirar toda a maquiagem, tirar tudo. E trazer essa sinceridade para fora. Às vezes Deus quer fazer isso contigo. Então esteja sincero com Ele, né? Assim. É só você, o Espírito Santo. Às vezes a pessoa que você precisa libertar está aí na sua casa agora, do seu lado assistindo essa live. Liberte-se. Senhor Deus eterno Pai. O Pai, eu peço que o Senhor agora venha, Espírito Santo. E vem tocar em lugares onde nós sabemos que é tão complicado que é a alma. Porque tem pessoas tão aprisionadas no passado, tão aprisionados a coisas que foram faladas, a coisas que foram ditas, a coisas que foram feitas lá no passado, mas Deus quer libertar. Mas é necessário você deixar nesse momento. É necessário você deixar Ele te libertar. É necessário você deixar ser liberto e libertar-se, porque a intenção é nossa, é o livre-arbítrio. Você deixa Ele tocar na alma, Ele mostrar o quanto que você está perdendo. O quanto que você está perdendo, guardando essa angústia, guardando esse sofrimento. O quanto que você está perdendo com tanto rancor. Liberte-se. Liberte-se para você viver a plenitude em Deus. Liberte-se para você viver o novo de Deus sobre a sua vida. Liberte-se. Porque enquanto você estiver trazendo à tona o passado, você não vai entender e você não vai viver o novo de Deus. Deus, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia com quem o Senhor quer falar através dessa palavra. E que neste momento o Senhor troca na alma. E que ele possa entender que precisa ser liberta, precisa libertar algumas pessoas. Precisa trazer perdão para algumas pessoas, para que ele mesmo, as próprias pessoas possam ser libertas. Pais libertam os filhos, filhos libertam os pais, maridos libertam as esposas, esposas liberam os esposos. Libera, porque pode ser que eles não sejam mais os mesmos. E você está trazendo o angústia para alguém que nem vive mais, porque eles foram transformados pelas águas vivas do reino de Jesus. O Espírito Santo está tocando em vidas neste momento. E ele está relembrando o poço. Ele está relembrando a humilhação.
Ele está relembrando o quanto você foi humilhado e foi jogado lá naquele poço. Mas ele não está relembrando para trazer uma tristeza, ele está relembrando para mostrar que aqueles homens não existem mais. Para relembrar que aquela história ficou no passado e pode ser, e aquelas pessoas não são mais as mesmas. Tudo novo. Tudo novo. Viva um novo de Deus. Filhos, enquanto você estiver tão rancoroso com seus pais por coisas do passado, você não vai viver o amor deles no presente. Porque eles querem amar, mas você está tão angustiado por desprezo que você teve no passado. Esposas, se vocês ficarem tão angustiados por coisas do passado, vocês não vão viver um novo de Deus agora. Liberte-se! Liberte-se! Deus está tocando na alma. Toca na alma, Deus. Toca na alma, porque é contigo que Deus está ministrando. Ah, mas eu fui humilhado. Eu fui mandado embora injustamente. Liberte-se. Liberte-se, você também não é mais o mesmo. Se as pessoas continuarem a mesma, você não é mais o mesmo. Olhe para dentro de si. Entenda que você não é mais o mesmo e você está crescendo em graça em conhecimento. Então viva. Viva. Tira toda essa pompa. Tira tudo esse orgulho de dizer eu estou bem. E Deus está vendo que você não está bem. Deus esquadrinha a sua alma. Ele fala assim, seja sincero, eu estou vendo que você não está bem. Eu quero que você possa estar bem em cima, você não está bem. Então liberte-se. Seja sincero comigo e derrama sua alma diante de mim, porque eu sou aquele que pega e mostra o novo de Deus. Eu mostro o novo para a sua vida. Eu mostro o novo para a sua vida. E Ele faz o novo. O novo. Que o passado não te impeça de viver o novo de Deus. Que o passado não te impeça de viver na plenitude de tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Porque aqueles que são filhos de Deus, eles vivem na plenitude de Deus. É por isso, filhos, vivam a plenitude. É por isso, pais, vivam a plenitude. É por isso, esposos, vivam a plenitude. Vivam a plenitude em Deus. Vivam a plenitude em Cristo Jesus. Porque é isso que Ele quer para mim e para a sua vida. A felicidade por completo. A felicidade por completo. Espírito Santo vai e toca na alma. Toca na alma. Toca na alma, Deus. Toca na alma, Deus. Toca na alma, Deus. Você não vai relembrar mais do passado como forma de escravidão. Mas quando você olhar para o passado, vai assim, como Deus me libertou. Como Deus me fez novo. Quando Ele me fez uma nova criatura. E como eu estou vivendo o novo de Deus. Viva para frente, olha para frente. Não olha para trás, porque o olhar para trás te faz você virar estátua. Te paralisa. Te para. Olha para frente, porque lá na frente é no futuro. É o presente e o futuro que é onde que Deus quer ministrar e trazer um novo para a sua vida. Creia nisso e liberte-se. Liberte-se em nome de Jesus. Que você possa ter entendido o que Deus quis ministrar nos nossos corações.
É tempo de colocar algumas coisas claras. E às vezes você está passando por mais momentos, você está passando mais tempo com pessoas que você tinha tanta angústia. E você coloca uma roupagem, você não coloca as mostras. É momento de nós curarmos. É momento de nós libertarmos e viver a plenitude em Deus. Fique em paz. Fique em Cristo Jesus. E que você possa ser liberto, transformado, regenerado. Em nome de Jesus.